Bom dia, oitavo, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou fazer a aula 125 da apostila 6 para finalizarmos esse capítulo, tá? A aula 125 da apostila 6 é sobre quadriláteros, então nós vamos ver um pouquinho sobre quadriláteros inscritos e circunscritos, tá? Bom, todo quadrilátero inscritível, né, ele é inscritível numa circunferência, ou seja, eu consigo colocar ele dentro de uma circunferência com os seus vértices sobre a circunferência, se os seus ângulos opostos forem suplementares. Todo mundo lembra o que é isso? Ângulos suplementares? Vocês estudaram isso lá no sexto ano. Eu vou colocar aqui uma anotação. Ângulos suplementares são ângulos que a soma é igual a 180 graus. Tudo bem? Então, para que eu consiga construir um quadrilátero dentro de uma circunferência, ele fique com os vértices todos em cima da circunferência, ou seja, ele seja inscritível, eu tenho que os seus ângulos opostos são suplementares, ou seja, eles somam, por aqui somam, né? Eu estou falando dos dois ângulos, ou a soma dos ângulos é 180 graus, tudo bem? Então, essa é a primeira informação que nós temos sobre quadriláteros inscritos. Agora, a segunda é sobre quadrilátero circunscrito. Circunscrito é o quê? Do lado de fora, e a circunferência do lado de dentro, tudo bem? E os lados do quadrilátero são retas tangentes à circunferência. Um quadrilátero, ele é circunscritível se a soma das medidas dos dois lados opostos for igual à soma das medidas dos outros dois. Ah, mas de onde vem isso, professora? Vem lá da reta tangente, tá? Sempre que eu tenho um quadrilátero circunscrito, eu tenho retas tangentes. E a gente viu uma propriedade que retas tangentes que se cruzam lá fora da circunferência, elas têm a mesma medida. Então, quando eu somar dois lados, a soma tem que ser a mesma dos outros dois. Eu vou mostrar isso aqui na figura da apostila para vocês. Deixa eu voltar aqui na teoria, ó. Eu tenho esse quadrilátero e ele é circunscrito, está do lado de fora, tá? Por que se eu somar esse lado com esse, tem que ser a mesma soma desse lado com esse? Porque a gente tem várias medidas iguais aqui, tá? Por exemplo, ó, essa medida é exatamente igual a essa. Então, quando eu somo numa equação, né, que é do lado EH mais o lado FG, ela aparece aqui também, do lado HG com o lado EF. Essa medida aqui é igual a essa. Por quê? Porque essa reta é tangente nesse ponto P e essa tangente no ponto S. E nós estudamos uma propriedade que garante que retas tangentes que se cruzam fora da circunferência, se cruzam aqui no ponto E, têm a mesma medida, tá? Vale a mesma coisa, vou trocar de cor aqui. Aqui, né? Essa medida é igual a essa. E essa medida aqui é igual a essa. Então, quando eu somo isso, que é o lado EF, mais o lado HG, tem que dar exatamente igual o lado GF e o lado EH. Tudo bem? Então, se a gente colocar letras aqui, fica bem fácil de entender. Se isso aqui medir X, aqui também mede X. Então, vai aparecer X nas duas equações. Se isso aqui medir Y, isso aqui também mede Y. Então, aparece nas duas equações o Y também. Aqui é a mesma coisa, tá? Se aqui for Z, aqui também é Z. Aparece numa equação e aparece na outra. E o mesmo vale para os outros dois segmentos, tudo bem? Então, quadrilátero inscrito, ângulo. Os ângulos opostos, que no caso são esse e esse, somam 180 graus, são suplementares, tá? E esse aqui é suplementar a esse. Quadrilátero circunscrito, lados. Então, a soma dos lados opostos é igual. Tudo bem? Então, vamos fazer a aula 125 agora. São mais simples, né? As propriedades dos quadriláteros, mais simples a demonstração também. Sabe-se que um paralelogramo está inscrito numa circunferência, inscrito do lado de dentro. O que podemos dizer a respeito desse quadrilátero? Bom, se ele está inscrito, o que a gente sabe sobre os lados opostos? Eles somam 180 graus, certo?
Mas se ele é um paralelogramo, qual é a definição do paralelogramo? Os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida, tá? Se os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida, eu posso fazer uma conclusão em relação a esse quadrilátero. O único paralelogramo que eu consigo escrever na circunferência, construir do lado de dentro, vou colocar aqui, é um quadrado, tá? Por quê? Porque a soma dos ângulos opostos tem que ser a mesma. Quando eu construo um quadrilátero qualquer aqui, ó, primeiro, se eu mudar esse ângulo aqui e esse, ou seja, eles são diferentes, os lados não serão mais paralelos, né? E o mesmo vale para esses dois aqui. Então, para que valha o que ele está dizendo no enunciado, que os lados são paralelos, eu tenho que ter ângulos opostos de mesma medida. Como está inscrito na circunferência, a soma é 180. E se a soma é 180 e tem que ter a mesma medida, 180 dividido por 2, tá? O único paralelogramo aí, né, nesse caso, é o quê? Um quadrado, tudo bem? Então, concluindo aí, essa figura não representa, né, o enunciado do exercício 1. Concluindo, então, a resposta do exercício 1. Eu vou colocar de novo aqui, né? Como eu tenho lados iguais e ângulos opostos suplementares, por conta dessas duas condições, eu tenho, então, né, que o meu quadrilátero é um quadrado. Tá? Resposta do exercício 1. Inscrito do lado de dentro, tá? Vamos para o exercício 2 dessa aula. No quadrilátero inscritível ABCD, temos AB igual a 5, AD igual a 12, BC igual a 7 e medida do ângulo BAD igual a 90. Eu vou construir aqui um quadrilátero qualquer. Vamos colocar nome aqui nos vértices. Então, é o quadrilátero A, B, C e D. Com a figura fica mais fácil da gente entender o que ele está falando, tá? No exercício. Ele é um quadrilátero inscritível, então ele está do lado de dentro de uma circunferência. AB mede 5, BC mede 7, aqui, né? E AD mede 12. Além disso, o ângulo BAD mede 90 graus. Então, BAD. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, certo? Bom, se esse ângulo mede 90 e ele é inscrito na circunferência, esse aqui também tem que ser 90. Vocês concordam comigo? O que a gente viu? Que os suplementares, que os ângulos opostos são suplementares, né? Então, esse mais esse tem que dar 180. Tudo bem? Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo e aqui também, tá? Por conta desse ângulo aqui. Ele tá pedindo a área do quadrilátero. Não é uma figura regular, tá? Não é um quadrado, não é um retângulo. Então, para calcular a área, eu preciso da área desse triângulo e da área desse. Depois eu vou fazer o quê? Somar as duas, certo? Esse aqui já tá fácil de calcular, né? Porque se é um triângulo retângulo, para calcular a área, basta eu ter os catetos, conhecer os dois catetos. E aí, então, eu tenho a área desse daqui. Eu vou chamar de área 1, tá? Que é 5 vezes 12, né? Dividido por 2. 60 dividido por 2, essa área é 30. Para calcular essa daqui, eu preciso descobrir a medida CD. Antes disso, eu vou descobrir BD, aplicando Pitágoras aqui. Porque senão eu não consigo descobrir quanto mede CD, tá? Aqui não vale a propriedade dos lados opostos, porque é inscrito e não circunscrito, tá bom? Bom, BD é a hipotenusa do triângulo ABD. Então, BD ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? Fica 144 mais 25,
169. Então, BD mede 13. Descobri a medida de BD. Se aqui no meio isso aqui é 13, consigo descobrir quanto mede o cateto CD. Então, 13 ao quadrado, que é 169, é igual a 7 ao quadrado, que é 49, mais CD ao quadrado. Certo? 169 menos 49, 120. CD é raiz de 120. A gente consegue fatorar esse 120, porque não tem raiz exata, é 2 raiz de 30. Tudo bem? Dá para entender, então, aqui que é 2 vezes raiz de 30, né? Encontrei CD, dá para calcular a área 2 agora. A área 2, ela é o quê? 7 vezes 2 raiz de 30, dividido por 2, fórmula da área do triângulo. Então, vai ficar 14 raiz de 30 sobre 2, 7 raiz de 30, tudo bem? E aí, o que ele pede? A área do quadrilátero é só somar as duas. Então, vai ficar 30 mais 7 raiz de 30. Não dá para juntar tudo. Dá para pôr o 30... não dá para pôr o 30 não, em fator comum, tá? Porque o outro está dentro da raiz. Então, pode deixar assim mesmo. 30 mais 7 raiz de 30, a área do quadrilátero. Tudo bem? Então, exercício 3. Um quadrado tem área 1 metro quadrado. Qual é o raio da sua circunferência circunscrita? A circunferência é circunscrita, então a circunferência está do lado de fora. Eu tenho um quadrado, vou fazer aqui, e uma circunferência do lado de fora dele. Vê se dá para desenhar mais ou menos aqui. Pronto. Bom, o quadrado, ele coincide, o centro do quadrado coincide exatamente com o centro da circunferência circunscrita, tá? Então, para eu descobrir o raio dessa circunferência, que tá aqui, ó, o diâmetro tá aqui, né? Basta eu descobrir o quê? A diagonal do quadrado, né? E a diagonal do quadrado depende da medida do lado, ou vocês já até estudaram uma fórmula, né, para diagonal do quadrado, lá no 7º ano, se eu não me engano. Vocês já viram como calcular a diagonal do quadrado. Mas quem não lembra, não tem problema, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui que o quadrado tem área 1. Então, o lado dele é 1 também, certo? Porque 1 vezes 1 dá área 1. Se o lado é 1, aqui mede 1, aqui também. Como que eu calculo a diagonal? Só aplicar Pitágoras, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a diagonal é igual a raiz de 2. Se a diagonal é raiz de 2, ela é a mesma coisa que o diâmetro da circunferência. Então, a gente tem que o raio é o quê? Raiz de 2 dividido por 2, metade do diâmetro, certo? Então, o quadrado inscrito na circunferência tem o centro, exatamente no centro da circunferência. E a sua diagonal coincide com o diâmetro, tá bom? Então, vamos para o último exercício dessa aula, que é o exercício 4. Um trapézio isósceles e circunscritível tem bases de medidas 2 e 8 metros, respectivamente. Calcule seu perímetro, sua área e o raio da circunferência inscrita. A circunferência está do lado de dentro e o trapézio está do lado de fora. Tudo bem? Eu vou desenhar aqui, fazer essa circunferência. Primeira circunferência, né? Mais ou menos a nossa situação, tá? E tem um trapézio isósceles. Vocês lembram como é o trapézio isósceles? Trapézio isósceles. Na verdade, ele vai estar aqui, né? Esquece essas pontinhas aí, a gente não vai precisar. Trapézio isósceles tem 2 lados de mesma medida, tá? Não podem apagar essa sobra aí. A base menor mede 2 e a base maior mede 8. Calcule o seu perímetro, sua área e o raio da circunferência. Bom, primeira coisa, se eu achar
a altura desse trapézio, olha o que acontece aqui, ó. Isso aqui é ponto de tangência, certo? A altura do trapézio, que é exatamente perpendicular às bases, ela é o diâmetro da circunferência. Então, quando eu acho a altura do trapézio, eu tenho o diâmetro da circunferência e o raio, tá? Essa é a primeira coisa que dá para calcular aí. Que mais que a gente tem aí, né? Nessa figura. Para calcular a área, eu preciso achar a altura, porque a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos colocar ela aqui, ó. É a mesma medida, tá, pessoal? Posso colocar ela desse lado e desse lado para formar um triângulo retângulo. Se lá em cima mede 2, aqui embaixo também tem que medir 2, certo? Tudo é 8. Então, 8 menos 2, 6, sobra 3 desse lado e 3 desse, certo? Bom, sobrou 3 de cada lado. O que eu posso fazer aí para descobrir a altura? Preciso de mais alguma informação, né? Porque esse triângulo retângulo aqui eu não tenho essa medida nem essa. Então, vamos descobrir quanto mede o lado desse trapézio? Ele é circunscrito. Qual é a propriedade para quadrilátero circunscrito? A soma dos lados opostos é igual. Então, 2 mais 8 tem que ser igual a, se eu chamar de x e x os dois lados, 2x, certo? Então, x é igual a 5. Eu sei que o lado aqui do trapézio é 5. E aí, que triângulo que eu tenho aí, ó? Triângulo, retângulo 3, 4, 5. Então, a altura do trapézio é 4, nem preciso aplicar Pitágoras, né? Se a altura do trapézio é 4, que é essa daqui, o raio da circunferência é 2 metros, tudo bem? Respondemos a primeira questão. O perímetro do trapézio tá fácil de calcular, né? É só somar tudo. O perímetro é 2 mais 8 mais 5 mais 5, ou seja, 10 mais 10, que é 20. E a área? Base maior mais base menor, é 8 mais 2, né? Formulinha da área, vezes a altura, que é 4, tudo isso dividido por 2. Então, fica 40 dividido por 2. A área do trapézio, só conferir aqui, né? É igual a 20 metros quadrados, tá? A área e o perímetro são iguais. Deixa eu só conferir aqui. É 8 mesmo a base maior, né? Isso aqui fica 10. Base maior mais base menor, vezes a altura, que é 4, 40 dividido por 2, certinho. Tudo bem? Então, finalizamos a apostila 6, tá? Tarefinha dessa aula, exercícios do 45 ao 50, façam os adicionais. Semana que vem tem nossa atividade, eu vou falar na live, eu falei na live de ontem o conteúdo e vou deixar aqui para vocês no Google, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula, Itata.